Amém. Deus seja louvado. Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Que o Senhor ele possa estar presente no nosso meio. Enquanto nós o adoramos e buscamos a face dele. Com certeza que o Senhor tem planos para cada um de nós nessa noite. E que a nossa vida, nosso coração na presença dele possa estar totalmente voltado para ele nessa noite, em nome de Jesus. Que você possa preparar o seu coração para que o Senhor ele ache morada em você, que ele ache repouso na sua vida e na sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Que bom que você está aí e vamos adorar juntos com a noiva do Senhor. Vamos exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo. Nós vamos ler o Salmo 121, em nome de Jesus. Salmo de número 121. O Senhor é bom, Ele vive e reina para sempre. Diz assim a palavra do Senhor: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O salmista não está perguntando, ele não está fazendo uma pergunta, mas ele está afirmando: levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro ele vem do Senhor que fez o céu e fez a terra, e não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, ele não dorme e nem cochila. Esse que não cochilará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite a noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos. E nós vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de estar na casa dEle, na presença dEle. E o Senhor, Ele tem algo muito precioso para revelar a cada um de nós nessa noite. Que o seu coração possa estar voltado para Ele nessa noite, em nome de Jesus. Faça Ele a sua oração nessa noite e convide ao Espírito Santo a te ajudar a chegar até a presença dEle, até a sala do trono nessa noite, em nome de Jesus. Faça isso. Nós queremos te adorar nessa noite, Senhor. Glória a Deus. Rendemos a Ti a nossa vida, o nosso coração nessa noite. Declaramos que não existe um Deus como o nosso Deus. O Senhor é um Deus poderoso e que reina sobre nós, ó Deus. Nós te adoramos nessa noite, Deus, em espírito e em verdade, Pai. Nós declaramos que não é nenhum Deus como Tu. Tu és incomparável, Senhor, Tu és incomparável. A nossa vida está diante de Ti nessa noite, Pai. Tu és bem-vindo neste
quero tua presença, meu coração quer te adorar, ser propício a nós, vem nesse lugar, ser propício a nós, vem nesse lugar. Meu coração, e a tua presença, quero a presença. Nós te desejamos, Senhor, meu coração quer te adorar. Tu és tudo, Senhor, ser propício a nós, vem nesse lugar, ser propício a nós, vem nesse lugar. E vem com teu fogo, vem diz pra ele desse lugar. Vem sobre nós, Jesus, trazer novo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, vem com a glória nesse lugar, trazendo vasos novos pra te adorar. Diz meu coração, diz pra ele essa noite, quer tua presença, meu coração quer te adorar, ser propício a nós, vem desse lugar. Vem, Espírito de Deus, ser propício a nós, vem desse lugar. Vem com teu fogo, vem com a glória
Deus seja louvado. O Senhor, Ele quer incendiar as nossas vidas. E não importa pela forma que nós temos passado, não importa as lutas que nós temos enfrentado, o Senhor, Ele é conosco. Aleluia! Nós lemos na palavra que o nosso protetor, Ele não dorme nem cochila, e nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Sabe que o Espírito Santo vem te dizer nessa noite que você não está sozinho, você não está sozinho na sua caminhada, na sua jornada. Se o mar ele submergir, as mãos do Senhor ela há de te levantar, as mãos do Senhor ela há de te trazer a vida novamente para respirar. Entenda uma coisa, o mar, ele nos submergir, se porventura o mar ou as provas das nossas vidas vier sobre nós, isso não é uma regra, mas é algo que pode acontecer na circunstância. Mas se porventura as lutas da vida, se porventura as nossas dificuldades, as nossas tribulações, elas nos submergirem, você pode ter certeza, isto é, com certeza, Deus é poderoso para te levantar, Deus é poderoso para te erguer e para te trazer sobre as águas novamente. Deus é poderoso para te erguer novamente. Vamos declarar isso nessa noite, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir, a sua mão me traz a bruma para respirar, me faz andar sobre
está aqui nessa noite para adorar e bendizer, louvar e exaltar o nome do Senhor. Amém? E o Senhor, Ele tem uma palavra para nós nessa noite. Amém? Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, no capítulo 16, e nós vamos ler no versículo 33. Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 33. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz assim para nós: disse-lhes estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Disse-lhes estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Quero que você feche os teus olhos e nós vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que continue conosco, continue falando, continue operando, que o Senhor traga em nossos corações tudo aquilo que Ele quer, que Ele faça nessa noite tudo aquilo que Ele quer fazer. Oremos. Senhor Deus, nessa hora eu te agradeço, ó Pai. Nessa hora eu te louvo por mais essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor me concede de estar na sua casa, ó Deus, de ministrar a sua palavra. E eu lhe peço, ó Deus, mais uma vez, que a unção do Senhor seja sobre mim. Pai, que eu seja apenas instrumento do Senhor nessa noite. Que o mover, ó Deus, seja do Senhor, que o falar seja do Senhor, que as instruções sejam do Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações nessa noite. É o que eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja do Senhor, esta palavra, esta mensagem é algo que Deus colocou em meu coração há alguns dias. Estudando a Bíblia, o Senhor falou comigo fortemente neste versículo. E eu orei a Deus pedindo a Ele que me desse entendimento deste versículo que nós lemos, e o Senhor, Ele foi tratando comigo ao longo de alguns dias, e eu pedi a Deus que Ele me instruísse, porque era algo que eu queria pregar para a igreja, e o Senhor foi falando, e eu fui meditando naquilo que o Senhor estava falando, em tudo aquilo que o Senhor estava trazendo à minha memória, e Deus, Ele me deu um título para esta mensagem, e eu coloquei esse título, Ânimo em Tempo de Aflição. Ânimo em tempo de aflição. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós percebemos que a partir do capítulo 13, o autor ele fala que são as instruções finais do Senhor Jesus para os seus discípulos. E lá no versículo 34 do capítulo 13 de João,
o Senhor, ele começa a tratar diversos assuntos com os seus discípulos. Por exemplo, João 13:34, ele fala acerca do amor, e ele fala que é preciso que nós amemos uns aos outros, para que nós testificamos aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Ele falou isso aos seus discípulos e é algo que vale para nós. Está escrito: amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei, para que todos vejam que vocês são meus discípulos. No capítulo 15, ele fala acerca da videira verdadeira. Ele fala que toda árvore que está inserida na videira, ela dá fruto, e aquela que não dá fruto, o Pai corta. Aquela que dá fruto, ele trata para que dê mais frutos. No capítulo 16, ele consola os seus discípulos ele fala acerca da descida do Espírito Santo. Ele diz que é necessário que ele vá para o Pai, mas que ele enviaria outro Consolador, e este seria o Espírito Santo do Senhor. E o Senhor, ele chega no versículo 33, melhor dizendo. E para entender esta palavra, para entender isso que está escrito neste versículo, nós precisamos entender o que é mundo, o que é o conceito de mundo, dentro de pelo menos 3 visões bíblicas que a Bíblia ensina, e a primeira está em João 2,15, e lá fala: não ameis o mundo. Está escrito: não ameis o mundo, porque no mundo há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Isso é um tratamento, o Senhor está tratando de uma forma subjetiva. Isso por quê? Porque ele trata nas emoções, ele trata acerca daquilo que é desejo nosso, concupiscência da carne, aquilo que nós conseguimos fazer e consumar através de um ato. Concupiscência dos olhos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós pecamos com os nossos olhos. A palavra mundo dentro deste versículo é algo que trata com as nossas emoções, tudo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, as emoções, aquilo que é formado em nossa mente e desce até o nosso coração e gera fruto. O Senhor fala lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, um versículo talvez, se não é um dos mais conhecidos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali o Senhor está falando conosco, está falando com cada homem, cada mulher, cada um que vive nessa terra, que o Senhor amou de tal maneira que Ele deu Jesus. Isso por quê, igreja? Porque nós podemos decidir se nós queremos receber esse Jesus ou não. O Senhor amou o mundo e o preço foi pago através do seu Filho. E aí nós chegamos em João, no capítulo 17, no versículo 15,
que está escrito: eu peço que não tires do mundo, mas que os livre do mal. E aí a Bíblia nos dá um entendimento que o Senhor está falando deste mundo, deste lugar, deste planeta onde nós habitamos. E o Senhor fala que Ele não pede que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. E quando o Senhor chega lá no versículo de número 33, Ele vê que os seus discípulos, eles estão entristecidos, eles ficaram abatidos. Mas não é, amados, para nós nos abatermos, pelo contrário, é para nós firmarmos dentro disso tudo que eu falei. E volto a lembrar aqui o capítulo 17, o versículo 15, que o Senhor fala que não vos tires do mundo, mas que nos livras do mal. Amado, e para que nós tenhamos ânimo em tempo de aflição, eu entendo que como cristão, como alguém que aceitou e recebeu o Senhor Jesus, nós precisamos de pelo menos 3 atitudes. O cristão, ele precisa de pelo menos 3 atitudes para que ele tenha ânimo em tempo de aflição. Você que é cristão, você que é convicto na sua fé, a sua fé, ela te dá uma convicção daquilo que você recebeu no seu coração, e ela te leva a persistir, a permanecer, a caminhar nos caminhos do Senhor. E quando eu me vejo dentro deste versículo, dentro de mim vem uma fé, dentro de mim a minha força, a minha esperança, ela é renovada, e eu consigo ter convicção que eu fui salvo pelo Senhor Jesus, e isso me leva a persistir nesta caminhada, a enfrentar a este mundo, a viver conforme a vontade do Senhor para tudo aquilo que Ele me chamou. Aleluia, glória a Deus. E dentro de 3 atitudes de um cristão, para que ele vença esse mundo, é a fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus sobre todas as coisas, em quaisquer circunstâncias, em qualquer momento da sua vida, aonde você estiver. Lembro-me aqui que no passado, um pastor me confidenciou que saíram em um grupo para visitar um outro estado, e chegando lá, aqueles que estavam com ele se transformavam, pareciam que não eram servos, pareciam que não eram chamados, não conseguiam representar a Deus distante do seu local, aonde em um lugar diferente não conseguiam ser representantes, não conseguiam ser servos, filhos de Deus. E aí eu me lembro de Daniel. A Bíblia fala acerca de Daniel, ainda muito moço, um homem de boa aparência, aliás, um jovem, ainda menino. Quando nós pesquisamos e lemos acerca de Daniel, alguns teólogos dizem que Daniel, quando foi levado cativo à Babilônia, ele tinha 18 anos, mais ou menos.
E nós vemos lá no capítulo número 1, no versículo 8, que uma das primeiras coisas que Daniel faz ao chegar nas instalações do rei Nabucodonosor é pedir ao seu servo, ao oficial, para que ele não dê da comida do rei, para que ele não beba do vinho do rei. Isso foi uma das primeiras coisas que Daniel fez. Nós vemos, amados, que Daniel, ele foi levado cativo, ele foi levado como escravo, e mesmo assim ele não negligenciou a Deus, mesmo diante de uma dificuldade. Aquele prato de lentilhas, aquilo que foi oferecido, o manjar do rei, aquilo que era consagrado a ídolos, aquilo que ia ser lhe dado como alimento para a sobrevivência, ele não aceitou. Foi fiel a Deus. E nós vemos em uma das primeiras respostas de Deus, na fidelidade de Daniel. Daniel, ele revela o sonho do rei. O rei já havia dado uma sentença de morte, para que todos aqueles adivinhos, todos aqueles magos, eles fossem mortos. Por quê? Porque o rei estava perturbado em sonhos, e não havia ninguém que revelasse o sonho de Deus. Mas Daniel interfere e pede àquele oficial que iria executá-lo, que lhe dê mais uma oportunidade. E Daniel revela aquilo que o rei havia sonhado. E a Bíblia fala que Daniel não teve somente a sua vida poupada, mas todos aqueles magos, todos aqueles adivinhadores, todos aqueles homens tiveram as suas vidas poupadas. Isso por quê? Porque Daniel era fiel ao Senhor. E o resultado da fidelidade, o rei instituiu Daniel comandante, a pessoa que iria mandar em parte do seu reino abaixo do rei Nabucodonosor. Daniel foi inserido no comando disso tudo. Isso por quê? Porque manteve fidelidade em servir a Deus. Igreja do Senhor Jesus, é repetitivo nós falarmos aqui que o momento é ruim, que o momento é desafiador, que o momento requer de nós um comportamento, uma atitude diferente. Mas você, servo do Senhor Jesus, como você tem mantido a sua fidelidade perante a Deus? E olhe que a nossa condição, ela é totalmente diferente de Daniel. Como você tem mantido a sua fidelidade a Deus como servo do Senhor, como alguém que o Senhor chamou e escolheu e salvou através do seu Filho Jesus, João 3,16. Como você tem mantido a sua fidelidade a Deus? E Daniel, ele já exercia uma função de autoridade dentro do reinado do rei Nabucodonosor. Mas esse rei passou e veio outro rei, e Daniel permaneceu, persistiu em seguir ao Senhor com a sua fé inabalável.
e mais uma vez ele revela ao rei, e mais uma vez ele muda de posição dentro do reinado. Isso porque, amados, quando nós persistimos, quando nós andamos com Deus, o Senhor vem sobre nós com bênçãos, aquilo que nós não conseguimos imaginar, o Senhor traz à existência nas nossas vidas. E a Bíblia fala que passou 4 reis, e a posição de Daniel, ela só foi subindo. Daniel foi instituído chefe dos presidentes daquele reinado. Isso porque persistiu em servir a Deus. Ânimo diante da aflição. Venceu a dificuldade, acreditou em Deus, persistiu em servir a Deus, em estar na presença de Deus. Amados, o Senhor é conosco, em toda e qualquer situação o Senhor é conosco, e o Senhor, Ele não precisa de uma situação, Ele não precisa de uma condição, o Senhor é aquele que traz a existência, e o Senhor é aquele que age no tempo certo. A primeira atitude de um cristão a ter ânimo em tempo de aflição é ter fidelidade em servir a Deus. E a segunda atitude de um cristão é a adoração. A Bíblia relata de um homem, talvez uma das conversões mais bonitas da Bíblia, por causa da forma, do contexto que ela se deu. Paulo é chamado pelo Senhor a caminho de Damasco, fica cego, fica na casa de um homem, aquele homem ora, as escamas caem dos seus olhos, e ele converte a Deus e passa a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E em um dado momento, isso está registrado em Atos 16, Paulo e Silas estão pregando, estão falando acerca de Deus, e há uma moça adivinha, e a Bíblia me leva ao entendimento que aquela mulher, que aquela moça, era uma escrava, porque a Bíblia fala os senhores daquela moça, eles ficaram entristecidos, nervosos, furiosos com a atitude de Paulo. Isso porque, amados, aquela moça era uma adivinha, e aquilo que estava sobre ela era demônios, e Paulo, na autoridade do nome do Senhor Jesus, ele expulsa aqueles demônios. Aleluia, glória a Deus. E aqueles homens, perdendo a sua fonte de renda, eles armam com os magistrados daquela época, e Paulo e Silas, eles são açoitados, eles são torturados, e depois a Bíblia diz que eles são lançados na prisão, mas ele é lançado, amados, lá na escuridão, lá no fundo do poço. Eles não ficaram em uma condição normal. E a Bíblia diz ainda que eles foram amarrados em um tronco. Amados, quando nós lemos a respeito disso,
A pessoa ser acorrentado em um tronco era uma condição de humilhação. Além de Paulo e Silas estarem machucados, além de estarem presos em um cárcere privado, eles agora são acorrentados em um tronco. E a Bíblia fala que aqueles magistrados ainda instituem alguém para vigiá-los. Amados, estudando sobre isso, pensando a respeito, eles não tinham condições humanas de fugir. Os açoites foram tantos que eles não tinham condições de fugir, mas foram levados em um cárcere privado, acorrentados em um tronco, e ainda tinha um sentinela, um vigia, para guardá-los da fuga. Mas a Bíblia fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles adoraram a Deus, eles adoravam a Deus, eles entenderam que o Senhor é Deus, e que ainda machucado, que ainda açoitado e preso, que ainda acorrentado, o Senhor era Deus das suas vidas. E a Bíblia diz que as cadeias caíram, as prisões quebraram. A Bíblia não relata com pormenores, mas eu quero que você entenda isso. Quando eu leio a respeito disso, eu vejo que não somente aquelas portas se abriram, eu imagino que aquelas correntes, aqueles troncos, aquele instrumento de tortura em que Paulo e Silas estavam presos, aquilo se abriu de uma forma sobrenatural, e isso é porque Deus estava com eles. E quando aquele sentinela, aquele vigia, ele chega desesperado, ele sabia que se todos aqueles presos estivessem fugido, a sentença dele era a morte, ele quis suicidar. Aleluia! E Paulo e Silas intervêm e fala com ele que não. Olha Deus no negócio, olha Deus salvando uma vida em tempo de aflição, em uma condição totalmente adversa, Deus fazendo milagre. E a Bíblia fala que aquele homem, percebendo tamanho milagre, tamanho agir de Deus, ele aceita o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que aquele que era para ser um torturador, ele pega Paulo e Silas e leva para sua casa e trata-lhe os vergões do corpo. E Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo e sabendo para qual propósito eles foram chamados, eles pegam aquele homem e a sua casa e os batizam em nome do Senhor Jesus. Adoração. O momento é ruim, é difícil, adoração. Louvor ao nome do Senhor Jesus em toda e qualquer condição, situação, machucado, preso, torturado, adoração a Deus. Deus, Ele não esquece dos seus, ainda que você esteja
lá no fundo do poço, ainda que você esteja em um cárcere privado, ainda que você seja torturado, preso, amarrado, o Senhor não esquece dos seus. Aleluia, glória a Deus. Deus é conosco. A pandemia está aí, mas Deus é conosco. O momento é ruim, mas Deus é conosco. Volte para o Senhor, volte para a adoração a Deus, volte para aquele momento de devocional com Deus, de leitura da palavra. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, não perca a sua intimidade com Deus. É isso que Deus quer. Talvez seja isso que está faltando para Deus agir na sua vida. Talvez seja isso que está faltando para Deus trazer existência. Talvez em seu coração não tenha fluído adoração. Você não tenha agradecido a Deus por aquilo que Ele é. Está esperando o favor de Deus para adorar. Digo isso com muita tristeza em meu coração. Deus, Ele não faz barganha. E se você está esperando o agir de Deus, Deus não barganha nada. E se você está esperando o agir de Deus para voltar para Ele, Deus não vai fazer em seu favor. Deus não é Deus de troca, não é Deus de barganha. Mas Ele faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. E mais uma condição, amados. Atitude de um cristão para ter ânimo em tempo de aflição. É confissão de pecados. A Bíblia fala, lá no livro de Samuel, 2 Samuel 12, 13, que Davi estava na presença do profeta Natã. E o profeta, ele fala com Davi acerca de um homem que tinha muitas posses, mas que em um dado momento ele precisou oferecer um jantar para alguém. E este homem com muitas posses, ricos, dono de gados, de rebanhos, ao invés de ir lá e de sacrificar um dos seus animais, ele prefere pegar um único animal, de um homem que só tinha aquele para o seu sustento. E Davi, enfurecido, ele declara que aquele homem seria julgado à morte. E o profeta levanta para Davi e fala: este homem é você, que matou Urias, porque você havia possuído a sua esposa. E para você não ter a sua imagem manchada, você preferiu cometer um assassinato. Essa é a sentença para você, Davi.
A sua sentença é a morte. E a Bíblia fala, amados, lá no Salmo 51, do versículo 1 ao 3, que Davi, ele volta para o Senhor, arrependido, e ele faz uma oração de confissão a Deus. Ele rasga o seu coração para Deus, reconhecendo que havia pecado, reconhecendo que havia mandado matar Urias. E ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele confessa o seu pecado a Deus. Ó amados, e dentro deste salmo mesmo, ele vai dizer que um coração confissão de pecado. Talvez você esteja desanimado, mas esse desânimo talvez é porque você não tem conseguido se relacionar com Deus, confessar os seus pecados a Deus. E para que nós vencemos neste mundo, amados, é preciso que em nosso coração haja arrependimento. E é preciso que em nós, através deste arrependimento, haja uma confissão de pecados. Isso vai te levar em uma intimidade com Deus. Isso vai te levar em santificação a Deus. E quando nós vivemos uma santidade diante de Deus, nós não pecamos, nós não conseguimos viver errado. Tudo aquilo que nós fazemos que não condiz com aquilo que o Senhor tem para nós, a nossa alma ela recusa, o nosso coração ele recusa. Então confesse os seus erros ao Senhor. Deus está esperando isso, um coração contrito, arrependido. Vim aqui para a igreja agora, para este culto, com o pastor Marco, e eu falava com ele que um pastor do nosso país, renomado, pastor de uma grande igreja, um homem que já pregou no Brasil em diversos lugares, pregou em outros países, um homem com uma formação muito boa, um homem com a unção, um conhecimento, está fazendo uma live todos os dias, para que Deus cesse essa pandemia. E o Senhor fala com ele: você para de orar para que eu cesse essa pandemia e comece a orar para que a igreja, a minha igreja, o meu povo volte para mim. Você está entendendo, você está conseguindo entender o peso disso em nossas vidas, o que o Senhor requer de nós. Nós como igreja não estamos relacionando com Deus. Já disse aqui que nós chegamos diante de Deus pensando que Ele é um atendente e que a igreja é um balcão de compra onde nós fazemos os nossos pedidos. Não é assim, amados.
O Senhor, Ele está pronto a nos atender, mas nós temos conseguido tocar o coração do Senhor, alcançar, atrair o favor de Deus para nós. Nós temos conseguido. Aleluia, cantará churiandalá, sim. O Senhor quer que os seus voltes para Ele. O Senhor está clamando uma igreja convertida, uma igreja que vive em santidade, uma igreja que vive em fidelidade, em adoração, em louvor, em confissão de pecados, em santidade. Isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Aleluia. Volte para Deus. Igreja do Senhor. Não se perca. Não se abata. Ontem mesmo eu li uma reportagem e que me chamou a atenção e que me levou à reflexão. Uma lancha bateu em um pilar de embarcação lá em Vitória. E uma das passageiras daquela lancha morreu. E depois uma das amigas falou que eles passaram o dia todo junto. E em uma última volta, em um último passeio, aquela lancha bate e aquela moça morre. Isso me levou à reflexão de quanto a vida é passageira. A vida, o Salmo fala que a vida ela é como um sopro. E às vezes nós não preocupamos com isso. Estamos esperando momentos, condições para chegarmos diante de Deus. Estamos querendo oportunidade para chegar diante de Deus. Mas não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus te chamou, não é para isso. Ele te chamou para você viver uma vida de santidade, de comunhão, dia após dia. Uma vida ilimitada entre você e Deus, independente de qualquer situação. Sabendo que o seu lugar não é aqui, que o Senhor tem um lugar preparado para nós. Ele disse isso nessas instruções que estão escritas no livro de João, para que nós não afligimos, não turbe o vosso coração, não se aflija, não inquieteis. Eu tenho um lugar melhor para você. O Senhor tem um lugar melhor para mim e para você, e o Senhor está nos chamando para hoje nós vivemos nessa terra, mas vivemos em uma condição de fidelidade, de adoração, de confissão, a chegarmos a Ele em todos os momentos da nossa vida. É isso que o Senhor quer de mim e quer de você, amados. Não perca o seu tempo declarando que é cristão. Isso não vai te salvar, isso não vai te levar para o céu. Não perca o seu tempo. Viva uma vida constante com o Senhor. E o favor de Deus, Ele será sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Glória a Deus e aleluias. Que o Senhor nos abençoe.
que o Espírito Santo, aquele que ele disse que é necessário que eu vá, para que eu envie outro Consolador, que ele possa nos fortalecer e possa tratar conosco a cada dia. Clame ao Espírito Santo do Senhor, peça ao Espírito Santo do Senhor ajuda, peça ao Espírito Santo do Senhor que interceda por você, peça ao Espírito Santo que abra o seu entendimento, o seu coração, peça a Ele que faça algo na sua vida. Deus espera isso de você, Deus espera isso de nós. Glória a Deus, aleluia. Cantaralabá, xuriandalama, se cantaralá. Deus é Deus. E apesar do tempo difícil, apesar da aflição, o Senhor fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras, como está escrito, foram ditas para que nós tenhamos paz, e essa paz somente em Deus, aleluia. Busque a Deus incessantemente, fale com o Senhor, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e que a sua misericórdia seja sobre nós, aleluia, glória a Deus. Quero orar por você. Talvez você precisa fazer um concerto com o Senhor nessa noite. Talvez você precisa chamar a atenção de Deus nessa noite. Não importa onde nós estejamos, Paulo e Silas estavam em um cárcere privado, enjaulados, torturados. O Senhor os encontrou, amados, e o Senhor vai te encontrar, o Senhor vai nos encontrar. Feche os teus olhos e receba esta oração. Esta é a palavra, aquilo que Deus compartilhou comigo, aquilo que o Senhor falou em meu coração, aquilo que eu pedi a Deus para que Ele nos revelasse, para que Ele nos desse entendimento, para que nós não percamos. Esta é a palavra do Senhor. Receba essa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu adoro ao Senhor, ó Pai, eu louvo o Teu santo nome, eu glorifico ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor, e nessa hora, eu intercedo ao Senhor pela sua igreja, ó Pai. A sua igreja que está neste tempo, ó Pai, afastada das reuniões coletivas, mas nós entendemos, ó Pai, que isso não é impedimento para uma comunhão com o Senhor. Nós entendemos, ó Pai, que isso não é impedimento para termos fidelidade com o Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que isso não é impedimento para termos um coração de adorador, para arrepender, confessar ao Senhor os nossos pecados. Ah, Deus, mas eu peço ao Senhor, por cada um, ó Pai, membros desta casa, e aqueles que não são, ó Deus, mas que podem ouvir a minha voz nessa noite, que o Senhor vá de encontro a cada um nessa noite, e o Senhor Espírito Santo Consolador, que foi enviado para fortalecer, que foi enviado para interceder, eu peço que seja sobre cada um nessa hora, e que a unção nova seja
seja sobre a sua igreja, sobre o seu povo, ó Pai. Deus, e que em meio a este momento, nenhum de nós se perca, ó Deus, que a bênção do Senhor seja sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Deus, na sua onipotência e onisciência e onipresença, vá, ó Pai, de encontro a cada um nessa hora, em nome de Jesus. E todos sejam abençoados e guardados e fortalecidos no Senhor e pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, ó Pai, e abençoo a sua igreja em nome de Jesus, ó Deus. E que seja, ó Deus, para a glória e o louvor do teu santo nome. E todos digam amém e amém. Você que pode mesmo aí na sua casa, glorifica, aplauda, exalte, bendiz o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor para nós. Que Deus nos abençoe a cada dia. Agradeço cada um de vocês que estiveram conosco nessa noite, cada um que participar deste culto, ainda que online. Para nós é um prazer muito grande ter você conosco. E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. E nesse momento também, eu quero fazer a consagração dos dízimos, da oferta, da sua fidelidade financeira ao Senhor. Saiba que todos os compromissos que esta casa tinha antes, nós continuamos arcando com eles e assistimos algumas famílias. Pastor já disse isso, eu já disse isso. Então é importante que você mantenha a sua fidelidade a Deus. Louvado seja o Senhor. Logo após essa oração de consagração dos dízimos e as ofertas, estarei dando a bênção final, em nome de Jesus. Pastor Marco Antônio, manda um abraço para toda a igreja. Ele diz que está com saudade, e crê que o Senhor está operando neste tempo. Manda um abraço para cada um, para todos aqueles, rebanho nosso, ovelhas que o Senhor nos confiou. Senhor Deus, nessa hora, eu consagro ao Senhor dízimos e oferta. Deus, cada um dos teus filhos, ó Pai, que são fiéis ao Senhor, no quesito dízimos e oferta, ó Pai, que a bênção do Senhor seja sobre ele, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre as suas famílias. Senhor, abençoe igualmente, ó Pai, aqueles que ainda, ó Deus, não são dizimistas, mas que o Senhor abra os seus corações, dê-lhe entendimento, ó Pai, que a sua obra necessita para sobreviver, ó Pai, da fidelidade de cada um de nós. Deus, com essa oração eu consagro ao Senhor dízimos e oferta, e eu abençoo esta casa, esta família, e peço a Deus que todas as promessas do Senhor se cumpram na vida de cada um, em nome de Jesus. Podem colocar aí em algum lugar, se for necessário, faça um contato com o pastor Marco Antônio. Se for preciso, pode fazer comigo também.
nós estaremos te instruindo acerca da entrega do dízimo e da oferta. Tenha uma boa noite, que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho e a unção do Espírito Santo seja sobre cada um. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.